A Alice tem 8 meses e nós já viajamos com ela 4 vezes. Não somos os pais mais viajantes desse YouTube, mas com certeza a gente já tem uma bagagem aí com várias dicas para compartilhar. E é sobre isso que eu vim gravar esse vídeo para vocês. Fazem lá no Instagram é com quanto tempo a gente viajou. A Alice tinha 1 mês na nossa primeira viagem. Foi uma viagem para Itacimirim, relativamente perto aqui de onde a gente mora, durou 1h30 mais ou menos de carro, e nesse tempo, com 1 mês de vida, ela ainda pegava mamadeira, porque ela pegou por um tempo e depois passou. E por que eu tô falando isso? Porque a gente foi para um casamento, foi o casamento do meu cunhado, e a gente teve todas as precauções, assim, de que na hora que acontecesse o casamento, ela pudesse querer amamentar, né? E foi justamente isso que aconteceu. Eu levei leite, né? Eu tirei leite na época e deixei lá com a minha mãe para que ela pudesse dar na mamadeira para ela. Uma coisa que eu percebi como dica principal nessas 4 viagens que a gente já fez, e foi bem diferente da primeira e na última, é que o seguinte: nessa primeira viagem, eu participava muito ativamente da rotina dela. Eu tava ali, 24 horas praticamente com ela nesse 1 mês de vida. E querendo ou não, minha mãe foi comigo. Então eu tava muito segura e tava muito certa de como era a rotina dela. Isso refletiu muito na tranquilidade que eu tava pra viajar. Eu, sinceramente, arrumei a mala dela com muita tranquilidade. Eu sabia exatamente o que eu usava ali no dia a dia. Eu ia fazendo, na minha cabeça, a rotina dela e ia colocando e separando as coisas. Foi muito tranquilo. A gente ficou num hotel, na verdade, o nosso quarto era pertinho da piscina. Então a gente levou babá eletrônica e quando tava todo mundo ali na piscina, curtindo, a gente conseguia ver tudo da piscina e acompanhar. Foi muito tranquila mesmo, durou poucos dias, mas foi uma delícia. E nessa época também ela não podia tomar sol, então ela ficava praticamente o dia todo ali no quarto. Na segunda viagem também foi para Itacimirim, mas nessa, uma das coisas que eu tenho aqui para compartilhar com vocês é em relação de onde que o bebê dorme. Muitas vezes as pessoas assustam a gente falando que esse negócio de travesseiro, de colocar, né, um negócio assim, não é tão confiável. E, gente, na boa, eu me senti super segura, confiei muito na trouxinha ali que a gente montou para ela. Mesmo ela não virando ainda nessa idade, eu acho que ela tava assim com uns 3, 4 meses, o que a gente fez? A gente montou ao redor dela, né, um cercadinho com travesseiro. E a gente pegou, como a gente tava numa casa, a gente colocou as banquetas da cozinha assim, fixas, apertadas na cama. Porque aí não adiantava, ela não ia ter força nenhuma, mesmo que ela não ia conseguir derrubar o travesseiro. E o que você pode fazer, se você for ficar num hotel, por exemplo, é colocar a alça da mala encostada. Então vai ficar muito seguro, super tranquilo. A gente é o tipo de casal que, claro, que uma vez ou outra ela dorme na nossa cama, mas a gente não quer acostumar ela com isso e pra gente também não é tão legal, porque a Alissa mexe muito, a gente não dorme direito e a gente ainda e a gente pensa igual em relação a preservar a nossa intimidade, né? Então o Lucas e eu, a gente é muito firme nisso. Todas as vezes que a gente viaja, a gente arruma um cantinho ali pra Alissa dormir, sem ser na nossa cama. Na terceira viagem que a gente fez, aí as coisas começaram a ficar um pouquinho mais... tinha um pouco mais de coisas pra se preocupar. Mas nada que com paciência e tudo mais a gente não se resolvesse. Foi a primeira viagem mais longa de carro que a gente fez. Durou ali acho que umas 7, 8 horas, não me lembro exatamente. Mas para isso, um bom roteiro feito com antecedência na estrada é essencial. O Lucas é maravilhoso para isso, ele pesquisou os lugares certinhos de parada, os postos que tinham bacanas, os restaurantes legais na estrada, e a gente ia parando, ia andando um pouco com ela. Ela dormiu muito também no caminho, no bebê conforto, foi super tranquilo essa parte da viagem longa de carro.
porque a gente fez essas paradas. Já lá no nosso destino, nessa vez a gente foi para Ilhéus. Lá a gente planejou encarar a piscina e o mar. Não foi possível porque choveu, mas a gente levou fralda para piscina, que é uma dica incrível. Não deixem de comprar aquelas fraldas próprias para entrar no mar, para ir para piscina. E levamos também uma piscininha. Você pode ter uma boia mesmo, que a gente fez como banheira. Por que ela é boa? Porque ela não ocupa espaço na mala, você leva ela vazia, chega no seu destino, você enche e já deixa assim no cantinho do banheiro. Serve como banheira pra gente dar banho neles assim com o bebê e também dá pra levar pra piscina, pra praia, pra eles ficarem brincando. Nessa idade, eles também já podem ficar expostos ao sol, né? Ela já tinha, acho que tava quase fazendo 6 meses. Então eu levei filtro solar, levei repelente, todos esses cuidados que a gente tem que ter. Uma coisa que eu falo pra todo mundo que vai viajar é o seguinte: o lugar que você vai, mora bebê, mora criança, não mora? Então fica tranquila, porque as crianças de lá, se acontecer qualquer coisa, tem onde cuidar delas também. Então, eu acho que a principal coisa que deixa uma viagem tranquila com criança é a nossa cabeça. Se você for preocupada demais, se você for abafada demais, qualquer imprevisto que acontecer já vai te deixar estressada. Então não faz isso. Já tenta relevar as coisas que acontecerem. Claro que uma hora ou outra alguma coisa vai fugir do seu previsto, vai acontecer um imprevisto, vai fugir do que você tinha planejado, mas quanto mais tranquilo e mais calma você tiver, melhor, você vai ter mais sabedoria para encarar aquilo ali. E eu tô falando isso porque na quarta viagem, que foi essa última, essa recente que vocês acompanharam para Arraial da Ajuda, teve um big imprevisto. Logo na hora de embarcar, gente, vai uma dica de ouro. Ande com o documento do seu filho, mesmo que pequenininho, uma cópia autenticada. Ou senão, já faz logo o RG, que foi a dica que eu ouvi de várias outras mães depois que eu passei por isso. A gente não conseguiu embarcar porque tava com uma cópia não autenticada. E tem um detalhe: mas mesmo que a gente não vá de avião, gente, até nos próprios hotéis, você precisa comprovar que aquela criança é sua filha. Então, ande com o documento do seu filho, uma cópia autenticada, ou faça o próprio RG dele, viu? Fica a dica. E nessa viagem foi a primeira que a gente fez na Alicia na fase de introdução alimentar. Muito tranquilo. Como foram 4 dias, eu levei as comidinhas dela congeladas numa térmica e pedia sempre pro pessoal do hotel dar uma esquentada ali no micro-ondas. Nas outras refeições, fruta é a coisa mais fácil de encontrar. Você encontra fruta no próprio hotel, eu pegava do café da manhã, ou eu pedia pro pessoal do hotel uma frutinha e tudo mais, é muito tranquilo. Agora eu vou dizer uma coisa, isso não quero que vire polêmica, tá, gente? É uma coisa muito pessoal. Eu, graças a Deus, tive minha sogra para preparar todas as marmitinhas dela. Mas, sinceramente, na semana da nossa viagem, foi uma semana tão turbulenta, eu até tinha conversado com uma mãe, uma conhecida, e ela me falou, a primeira viagem que eu fiz com ele, eu não tive condição de preparar a marmita e dei as papinhas da Nestlé. Comigo teria acontecido a mesma coisa se a minha sogra não tivesse me ajudado. Eu não teria conseguido preparar as comidinhas dela para viajar, eu acredito. E por mim, é uma exceção. Eu não vou dar papinha para ela durante um tempão, durante a vida inteira, não. Seria uma exceção, seria uma viagem, então eu não vejo problema a gente, ali uma hora ou outra no imprevisto, para facilitar, dar ou não essas papinhas. É muito pessoal, como eu disse, mas vai aqui a minha visão. Eu achei super tranquilo. E a questão da rotina de sono. Muita gente tem medo de viajar, fala que eu não vou viajar porque vai alterar a rotina de sono do meu filho. Gente, até em casa, algum imprevisto que a gente tem, alguma coisa que aconteça que a gente tem que sair à noite pra fazer isso, aquilo, altera a rotina do nosso filho. Numa viagem, então, você vai ter medo de viajar porque vai alterar a rotina de sono? Nem se preocupe, por mais que a rotina deles alterem, eles não vão ficar sem sono. Então ele pode trocar os horários de sono, mas eles vão dormir. E a gente consegue levar eles pra cima e pra baixo sempre. A gente sempre dá um jeito. A gente preferiu contratar uma babá pra levar a Alicia pro casamento. Já encontrei uma amiga que levou a filha sem babá, colocou ela no carrinho e por ali ela ficou. Ela não curtiu tanto a festa quanto eu e o Lucas curtimos. Mas cada um avalia aí o que é melhor pra você, o que tá ao seu alcance, mas pra tudo dá-se um jeito. E pra mim, a dica infalível, e é a que eu vou repetir mais uma vez, ressalto,
Fique tranquila e coloque muita paz no seu coração. Quanto mais pronta você se encontrar para esse momento, mais leve ele vai ser. E você vai conseguir com sabedoria dar ali com todos os imprevistos. Sobre o voo com bebês. Todo mundo aí com certeza já ouviu falar que quem amamenta tem um pouquinho de vantagem nessas horas, né? Amamentar, tanto na decolagem quanto na aterrissagem, ajuda e evita que o bebê tenha aquele ruidinho no ouvido, né? Graças a Deus, a nossa experiência aqui foi muito tranquila. No voo de ida, a Alissa estava dormindo e ela foi dormindo o tempo inteiro. Ela só acordou na hora que o avião parou mesmo. E no voo de volta, ela veio acordadíssima. Na verdade, ela dormiu quando decolou, mas quando chegou lá em cima, ela já acordou. E foi muito fácil ali interagir. Eu acho que quando o bebê é mais novinho, até fica um pouco mais tranquilo, porque eles vão crescendo e vão ficando mais agitados. Mas qualquer coisinha que a gente dava pra ela já entretia. O copinho descartável, ela ficou brincando, o pacotinho de cookies, tudo ela ficava descobrindo o barulhinho, não soltou nenhum pio no avião. E na hora de aterrissar, eu dei peito também e foi super tranquilo. Ela não sofreu com o ruidinho no ouvido. Ô, gente, quase me esqueço, um detalhe importantíssimo. Foi a primeira viagem que a gente levou o carrinho no avião. Quem lembra dessa confusão que foi para escolher um carrinho? Hoje eu vejo que meu marido estava completamente certo. O carrinho pequenininho faz toda a diferença. Gente, o nosso carrinho, para quem não conhece, é esse aqui, Yoyo Baby Zen. Mas ele é importado dos Estados Unidos, tem uma prima do Lucas que trouxe pra gente. Mas se você... Aqui no Brasil tem vários daquele modelo de sombrinha, sabe? Que vai muito fácil no avião. Faz muita diferença nessas horas, viu? Outra dica importantíssima. Desapegue daqueles carrinhos gigantes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu quero ouvir das mamães que me assistem aqui. Qual é a dica de ouro que você tem para viajar com bebês? Deixa aqui nos comentários. E se curtiu o vídeo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo. Ah, se inscreve mesmo porque a gente ainda tem muita viagem por aí para fazer com essa bebê. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!